Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né? Por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado. Peço permissão a Deus, né? E também peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? E esse flagelo que eu vou falar é sobre Taiwan, que teve um terremoto, né? Então, as irmãs e os irmãos que fizeram a desassimilação da matéria e foram para o mundo espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão, né? Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa desse terremoto lá em Taiwan, eu peço para cada um vibrações positivas de consolo. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio. Eu peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente os seus países. Peço a permissão a Deus, a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então vamos aos comentários, aos comunicados, perdoem. A irmã ou irmão que estiverem com dificuldade de abrirem os vídeos só na rede social do Facebook, no Messenger, por favor, adentrar na minha página ou na minha história que está abrindo normalmente da rede social do Facebook ali, ou receber por e-mail. Meu e-mail é jailson.consites@hotmail.com, ou entrar no Facebook, no YouTube, perdoe, no YouTube está abrindo normalmente todos os vídeos. Outro comunicado é sobre o filme Nosso Lar 2. Ele já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas. A irmã ou irmão que não assistiram, por gentileza, assistam. As irmãs e os irmãos que assistiram e queiram assistir de novo, assistam. Vamos aos cinemas. A empresa do filme Nosso Lar 2, ela tem já projetos de filmes. Então, para o ano que vem tem a estreia do filme das irmãs Fox. Agora, as outras estreias de projetos eu não sei para quando serão, né? Então, a história, o projeto que é a história de Emanuel e Nosso Lar 3, 4 e 5, né? Então, vamos ter vários assuntos para estudarmos, para debatermos, para entendermos, né? Todos os fatos no nosso cotidiano. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas. O papo de domingo de hoje é sobre o karma coletivo, né? Então, o karma, ele vem do sânscrito, né? Que é dos Vedas. Os Vedas são dois grupos capelinos, né? Que foram expulsos do planeta Capela e vieram encarnar aqui no planeta Terra. Então, esses dois grupos, arianos e hindus, se uniram na Índia, né? Então, eles são chamados de Vedas. Então, eles dali vêm as expressões karma, dharma, ressurreição, encarnação, reencarnação, né, samsara, nirvana, né, e outros termos que nós utilizamos hoje.
Então, a expressão karma, né, ela significa causa e efeito, porque o kar significa causa, ma significa efeito. Então, uma causa e efeito. No planeta Terra, principalmente agora, nesse momento de transição planetária, né, e também porque a partir de dia 20 de julho de 1969, teve uma reunião dos Cristos, né, dos Cristos, né, que governam os países, os planetas, e nessa reunião foi deliberado o seguinte, porque só ocorreu essa reunião porque em 69, ali tinha uma disputa muito grande entre a República Socialista Soviética, né, e a OTAN, que tinha por trás os Estados Unidos. Então, eles queriam fazer treinamento nuclear na Lua. E esse treinamento nuclear, ele ia danificar os outros planetas também, né? Além do planeta Terra, para fazer uma guerra nuclear aqui no planeta Terra. Então, os Estados Unidos, ele foi para a Lua dia 20 de julho de 1969, porém, os Estados Unidos, não, isso é uma observação que tem que ser feita, ele não tinha tecnologia para isso. E para eles lá, hoje, depois dessa descoberta, né, de que forma que os Estados Unidos foi para a Lua, que ele comprou a tecnologia dos nazistas, né, alemães, porque os nazistas tinham essa tecnologia, então eles compraram. Para eles é uma vergonha, né, porque hoje quem sabe da verdade, os Estados Unidos não teve tecnologia para isso, né? Teve que comprar ainda dos nazistas, que na guerra foi oposição a eles. Então, nessa reunião, né, dos Cristos, né, dos planetas, eles queriam assim combater demais os nossos erros, aumentar, que nós éramos julgados pela justiça universal. Essa justiça, ela não quer saber de causa e efeito. Você fez um negócio, você vai ter que pagar por aquilo. Pronto, acabou, né? Mas qual nossos débitos no planeta? Guerras, né? Guerras e mais guerras, né? Então ficou deliberado que nós seríamos julgados pela justiça divina da misericórdia e não pela justiça universal. Se durante, é chamada data limite, se durante 50 anos o planeta não tivesse uma guerra nuclear. Então, dia 20 de julho de 2019 foi o último dia e nós cumprimos de não ter uma guerra nuclear. E aí nós continuaríamos sendo julgados pela justiça divina da misericórdia e não pela justiça universal, né? E aí que entra essa causa e efeito, né? A causa e efeito é isso. O karma, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, se eu pratico muito bem, eu vou ter o karma positivo. Né? Fala assim, você vai ter que resgatar a positividade. Eu prefiro resgatar a positividade do que a negatividade. Então, tudo que eu faço de errado na vida, né? Tudo que eu cometo de errado na vida, eu vou resgatar, né? E aí, esse resgate, ele vem através de enfermidades ou doenças, né, que eu vou sofrer, ou ele vem por questão econômica, por sofrimento de relação amorosa, por sofrimento de um ente querido que vá para o mundo espiritual, porque nesse caso, quando eu tenho esse sentimento de sofrimento, que um ente querido vai para o mundo espiritual, eu estou muito ainda apegado à matéria, né? E se eu estou apegado à matéria, eu vou sofrer com isso.
Agora, eu só vou sofrer com isso porque eu cometi causas sofredoras em outrem, né? E aí, aí que eu vou chegar nesse karma coletivo. No Brasil, que eu já falei que nossos maiores débitos são as guerras, né? E no Brasil tem 2 karmas pesados, que é o karma da escravidão, né? E o karma da Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, o que aconteceu na Guerra do Paraguai? Mortes, sofrimentos por causa das mortes, né? As pessoas que não morreram ficaram feridas, né? Aqueles que estavam vendo aquelas pessoas feridas, mortas, estavam sofrendo, né? A economia que estava crescendo, ela decaiu, né? As pessoas começaram a passar necessidade, né? E aí, o que é o karma coletivo? O karma coletivo, ele pode ser para uma família, a família ter a mesma doença, né? Um exemplo, todo mundo passar mal do coração, todo mundo ter transtorno mental, né? Daquela família, ou todo mundo ter câncer daquela família, né? Ou todo mundo passar por uma necessidade econômica, todos ali passarem por necessidade econômica, todos ali passarem por necessidade amorosa, ninguém se dá bem em relacionamento naquela família. E por aí vai. Esse é um karma coletivo de família, e aí vem do município, aí sofrer da mesma forma, vem do estado, vem do país e vem do planeta em geral. Hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, o karma da dengue, né? Então muita gente está morrendo, está sofrendo, está ficando doente e tal. E nós tivemos o karma coletivo do coronavírus. O coronavírus, ele matou muita gente, levou muita gente ao sofrimento, deixou muita gente com sequelas, né? E onde foi atingido mais, que teve mais guerra no planeta? Na Europa, depois os Estados Unidos, né? Ver que na China não teve. Então quer dizer que aqueles espíritos lá não tinham esse débito, né? Na Índia também, com mais de 1 bilhão também, como tem na China, não houve esse débito. No Brasil, muitas mortes, né? Nós tivemos aqui um descuido de um governo, de um presidente, né? E por quê? Porque as pessoas que vieram pagar por esse karma coletivo, né, são porque no Brasil você tem, quer ver, um exemplo, na China você não tem, na Índia tiveram, mas não em grande quantidade. Já no Brasil teve em grande quantidade. Por quê? Nós temos 2 karmas pesados, a guerra e a escravidão, a Guerra do Paraguai. Então na Guerra do Paraguai teve muitos sofrimentos, por causa das mortes, indo para o ente querido, indo para o mundo espiritual. E aqui nós vamos ter isso também, né? Então tivemos com o coronavírus muitas mortes, muitos sofrimentos por causa disso, né? Ainda tem, mas pouco ainda existe. A economia foi quebrada, né? Então muita gente passou necessidade e continua passando, né? Então todas essas necessidades que as pessoas estão passando é decorrente porque a vibração do planeta ainda tem pode fazer esses débitos aqui, né? Então quando a gente fala assim, quando a pessoa sofre muito porque um ente querido vai para o mundo espiritual, ela está resgatando o que ela fez no passado, no sofrimento. Isso não quer dizer que a gente tem o prazer, que o espírito ele retorna para o mundo espiritual, né? Ele tem que continuar a vida dele. O espírito não morre, o que morre é o nosso corpo físico. O espírito não, ele continua a vida dele no mundo espiritual, ele faz o retorno. Então todo esse sofrimento, por causa disso, é porque nós estamos resgatando. E aí, nós estamos resgatando pela justiça divina da misericórdia. Se nós fôssemos resgatar, por quê?
a justiça da divina misericórdia, ela nos dá méritos. Então, tudo que eu faço de bem, eu ganho méritos para bater nos meus débitos. Você sendo julgado pela justiça universal, esses seus méritos não vai bater seus débitos. Você vai ficar com os méritos, mas não vai bater, né? Então, as pessoas que praticaram, os espíritos que praticaram, estiveram na guerra do Paraguai, levaram muito sofrimento, estão sofrendo, mas se eles praticarem muito bem, esse sofrimento é amenizado, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que trabalhar e aproveitar, porque nós estamos também, a partir de 2057, o planeta muda de ciclo, né? Então, nem todos os espíritos que estão aqui vão encarnar lá em 2057. Os materialistas, com certeza, não encarnarão, mesmo pedindo arrependimento. Então, na sua totalidade, que eu digo ser materialista. Então, é nesse contexto que é o karma coletivo. Então, ele pode ser positivo ou negativo. Então, se eu pratico muito bem, o meu karma vai ser positivo. Então, por isso que a gente vê pessoas que não tem problema econômico, que não tem problema de saúde, né, que não tem problema de relacionamento, que não tem problema com os filhos, né? Ou aqueles que é filho não tem problema com os pais. Por quê? Porque eles estão resgatando os méritos dele, bom, então ele vai botar isso, ele vai vibrar isso, né? E aí nós temos a providência. A providência é uma energia que Deus coloca na gente, que nos cobra isso. Então, se eu vim aqui, nesse planeta, para ser uma pessoa pobre, paupérrima, a providência não deixa, mas os meus méritos deixa se eu fizer muito bem, deixa que essa pobreza seja aliviada em mim. Um exemplo, Jesus, ele nasceu na pobreza, mas nunca foi miserável. Ele nunca foi doente pedindo para as pessoas curarem ele curava as pessoas, porque a vibração dele é outra. Ele nasceu na miséria, na pobreza, e não foi miserável. Então a gente vê gente vivendo na miséria e sendo miserável, né? Só vive doente, só vive com problema econômico, só vive reclamando da vida, né? Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se faz frio, reclama. Se faz calor, reclama. Tudo reclama da vida. Se tem comida, reclama, porque a comida gostaria de ter uma melhor. Se não tem nada, reclama, né? E se tem dinheiro, reclama porque é mais. Se não tem dinheiro, reclama porque tem menos. Então, eles vivem na vida miserável. Jesus não vivia. Então é nesse contexto que é em relação ao karma, né? Então o karma coletivo é isso. É a quantidade de pessoas tendo o mesmo problema, né? Então é isso que eu queria falar. O próximo papo de domingo, ele é sobre Maria de Madalena. Maria Madalena. A Maria Madalena, ela era de Magdala, então chamava ela ou Maria de Magdala, né? Ela era uma prostituta e ela tinha por causa da prostituição, ela teve muito bens. E ela, quando ela conhece Jesus, ela se desfaz de quase tudo, mas ela deixa uma reserva para se manter, né? E começa a praticar o bem. E aí que ela conhece Jesus. E ela se torna a primeira mulher a ser discípula de Jesus, né? E ela é a que vê a primeira, né? Ela que vê primeiramente, ela que se comunica com Jesus. E Jesus, quando ela vê Jesus, o que Jesus fala para ela? Não me toque. Por quê? O Jesus é um espírito muito evoluído, né? Com a desassimilação da matéria dele indo para o mundo espiritual. Para onde que ele vai? Ele vai para o umbral, para os locais mais baixos de moralidade, resgatar alguns espíritos, principalmente o espírito de Judas, né? Então no terceiro dia ele aparece para as pessoas, para Maria de Magdala. E outro detalhe, por que Maria de Magdala? Magdala é a Palestina, né? Magdala é a Palestina, né? Então os palestinos de hoje, que antes se chamava,
que era de Magdala, né? Então, lá era assim, uma religião, antes, se você era de uma região X, seu nome era chamado, primeiro, então, Maria de Magdala. Se hoje ela estivesse hoje aqui conosco, né, encarnada, ela é chamada Maria de Palestina, né? Então, a Magdala é hoje a Palestina, né? Então, é nesse contexto, né, que nós vamos falar sobre a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né? E a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela já encarnou. Então ela já se santificou, ela se encarnou, né, como chamado Teresa. Ela foi uma irmã, né, e fez muita caridade. Então ela já resgatou esse lado dela de prostituição, né? Então ela já se santificou, né? O espírito Maria de Magdala. Então eu vou falar sobre no próximo papo de domingo, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.